Por que a microbiota é tão importante no processo de emagrecimento e melhora geral nos quadros de saúde? Existe um órgão muito importante que pode acelerar ou sabotar o seu emagrecimento. E essa é uma das principais razões pelas quais muitas pessoas emagrecem facilmente ou têm muita dificuldade em entrar no peso saudável. O que eu vou revelar nesse vídeo pode ajudar você a entender melhor como seu corpo funciona e também eu vou dar dicas simples para aplicar rapidamente. Mas antes disso, inscreva-se no canal e deixe seu like. Ative as notificações para ser avisado quando novos conteúdos forem postados. Bom, antes da gente começar a falar nesse assunto, é importante que eu contextualize todo esse contexto para ti. E a primeira coisa que a gente tem que saber é onde se localiza a microbiota. Bom, na verdade a gente tem microbiota no corpo todo, mas aqui hoje nós estamos falando da microbiota gastrointestinal, que vai da boca até o final do teu intestino. E ela é composta por bactérias, fungos e até mesmo alguns vírus. Mas claro, nenhum deles vai ser nocivo à tua saúde quando tudo isso estiver em equilíbrio. Então a gente tem que entender primeiramente que toda a trajetória da nossa microbiota, desde a boca até o final do intestino, ela muda. São bactérias que vão compor cada trajeto do nosso sistema gastrointestinal e vão ter relação com cada processo dentro dele. Isso é muito importante. As bactérias vão se acostumando com tudo que a gente entrega a elas e vão colonizando todo esse trajeto a partir da boca até o final do teu intestino. Bom, eu sei que muita gente quer saber por que a maioria das dietas ou até uma grande maioria de profissionais nunca aborda essa questão. Eu de fato também não sei te responder essa pergunta, porque a literatura está muito vasta e completa nesse sentido da influência da microbiota na nossa alimentação e, claro, nos nossos objetivos em relação à nossa saúde. Já é um fato. Já temos muita indicação científica de que ela se envolve com vários processos metabólicos dentro da nossa digestão, também são envolvidas com a questão da extração de nutrientes dos alimentos que eu vou ingerir, ou seja, ingerir alimentos que contêm certos nutrientes não é garantia de que esse nutriente que está nesse alimento que você comeu vai chegar onde ele deve chegar. As responsáveis por isso são as nossas bactérias gastrointestinais, ou seja, o equilíbrio delas vai dizer se realmente o que você comeu chegou onde tinha que chegar. E também a questão da extração calórica dos alimentos, ou seja, a energia que vem dos alimentos que a gente come, a quantidade de calorias extraídas, vai depender do equilíbrio da nossa microbiota intestinal. Então não adianta eu ignorar todo esse contexto e querer colocar a pessoa somente num déficit calórico, que a gente sabe, claro, é científico, tem toda uma premissa para ser usada, mas se você não contemplar ali, nessa metodologia, por exemplo, todos os alimentos que vão nutrir a nossa microbiota, provavelmente ele funcione somente por algum tempo. Isso vale para qualquer outra metodologia. Vou falar para ti um pouquinho e bem rápido, claro, da dieta cetogênica, por exemplo, que é uma dieta que predominam proteínas, principalmente as proteínas animais. E a gente já sabe que a literatura é clara nesse sentido. Se eu tiver uma predominância de proteínas animais sem a devida quantidade de frutas, de verduras, de fibras, eu não vou ter uma melhora da minha microbiota. Então até por algum tempo ela pode funcionar, mas depois a gente pode ter dano à nossa microbiota advindo desse padrão alimentar onde proteínas animais são a principal forma de buscar alimentos dentro dessa estratégia de dieta. Então entendam, não importa qual a estratégia, se ela não contemplar a microbiota, a chance de você não se reeducar bem na tua alimentação é muito pequena e aí a gente vai ter o popular efeito de reganho de peso ou efeito sanfona. Quando a gente fala de metabolismo, é muito importante entender que tudo que envolve metabolismo tem a ver com ações de certos hormônios. E mais uma vez, a microbiota intestinal, quando ela não está equilibrada, ela pode onerar outros órgãos, como por exemplo o teu fígado. E aí a gente começa a criar um grande problema, porque o fígado vai ter que trabalhar a mais para ajudar o processo de microbiota se destoxificar, por exemplo. Ou seja, quando isso não ocorre corretamente, é o fígado que vai trabalhar. E aí, a gente também sabe que ele é responsável, por exemplo, por distribuir uma série de hormônios no nosso corpo, como a insulina, E a insulina tem um papel muito importante no ganho ou na redução de peso. E se o fígado não estiver focado nesse processo, ele vai deixar a desejar e a gente vai, devido a uma microbiota desequilibrada,
gerar um processo, infelizmente, de resistência à ação da insulina. Infelizmente, quando a gente fala de metabolismo, muita gente se preocupa com a produção de insulina. E isso não tende a ser um problema para o organismo de pessoas, mesmo quando tem certos contextos, até na questão do diabetes. A não ser o diabetes tipo 1, que a pessoa realmente não produz. Mas a produção de insulina não tende a ser um problema, e sim a ação dela. E a ação da insulina está muito ligada ao nosso contexto de equilíbrio da microbiota gastrointestinal. E esse ponto para o teu metabolismo é muito importante, e eu sei que infelizmente muitos profissionais não trazem isso à tona quando você busca os teus resultados, quando falamos de peso, de qualidade de vida. Claro que eu tô aqui para falar para você muito além do emagrecimento, até porque eu acredito que a redução de peso ela é uma consequência de uma boa saúde, de um bom equilíbrio no teu organismo. E aí a microbiota pode falar muito, né? A literatura tem entregue uma série de relações hoje com a nossa microbiota. Uma das mais importantes, na minha opinião, é a relação com a produção de neurotransmissores. Neurotransmissores que estão ligados ao nosso humor, à nossa sensação de saciedade, por exemplo. Então a gente tem que entender que nesse contexto da relação da microbiota com outras áreas do organismo é muito vasta. Se você relaciona ela somente com o sistema nervoso, que é o caso da literatura tem entregue aí, por exemplo, que 90% da nossa serotonina é produzida no sistema digestório e a microbiota está envolvida nisso, você imagine essa relação com outros órgãos. Nós temos até processos hoje respiratórios como a asma, a rinite alérgica e processos de alergia cutânea, ou seja, alergia de pele ligados à microbiota. Então a importância dela é enorme e quando eu busco o equilíbrio dela, por consequência eu tenho melhora de uma série de outros fatores, principalmente inflamatórios no organismo. Temos literatura, por exemplo, ligando a microbiota com o surgimento de uma doença autoimune muito séria que é a artrite reumatoide. Então você imagina todo esse contexto conectado e quando você dá atenção específica para a tua microbiota, quantos outros benefícios a gente não pode receber no nosso bem-estar e na nossa saúde. Quando a gente fala de dicas para equilibrar a microbiota, realmente existem várias. As principais que eu mais gosto é uma ingestão equilibrada constante de frutas e verduras. Eu sei que muita gente tem problema com isso. Então, para te ajudar hoje, eu quero colocar uma quantidade básica para você atender ela e eu tenho certeza que isso já vai te ajudar muito no equilíbrio. 400 gramas por dia de frutas e verduras somadas, divididas em refeições. Procura não ingerir muitas frutas, por exemplo, em uma mesma refeição, e sim distribuído ao longo do teu dia. Outra questão importante, não adianta eu querer trabalhar lá no final com a minha microbiota se o meu sistema digestório, principalmente a parte do estômago, não estiver trabalhando bem. Se eu tiver com um estômago que não é competente na minha digestão, é muito provável que eu vou ter uma microbiota desequilibrada. Uma dica muito importante que eu gosto aqui no estômago é o vinagre de maçã. O vinagre de maçã numa quantidade pequena, ou seja, de uma colher de sopa ao dia, antes de uma refeição de grande volume, como por exemplo almoço e jantar, sempre lembrando, vinagre de maçã orgânico, ele pode trazer um equilíbrio muito bacana para o teu processo digestivo e, consequentemente a isso, somado a todas as questões que eu já te expliquei de frutas e verduras, trazer equilíbrio a médio e longo prazo à tua microbiota.